Se você está assistindo essa live por uma gravação, seja muito bem-vindo a esse programa, episódio 5 do Protagonista, onde nós vamos falar com um empresário real aqui, que vai dar dicas para você, preciosíssimas. Eu gostaria de falar para você agora, para você pegar papel e caneta na mão, porque nós estamos falando com empresários da linha de frente das empresas que estão crescendo, né? Não estão só sobrevivendo, ou seja, decidiu sair do modo sobrevivência. Esse programa chama Protagonistas, ou seja, vamos colocar no palco quem realmente merece palco. E se você está assistindo a gravação, fica comigo aí nos próximos minutos que eu tenho certeza que vai valer a pena. Estamos aqui ao vivo, quem está entrando aí já me fala de que cidade que você está falando. Deu um probleminha na internet aqui, pessoal, me fala se vocês estão me ouvindo bem, se está me vendo bem. Eu tive que usar uma 3G aqui, porque a minha internet deu um delayzinho aqui. Fala, Márcio Arruda, seja bem-vindo à minha permuta. Gostei demais de saber que você está com a gente, viu? Glacita, Fael, nós vamos falar final de semana, hein? Final dessa semana. Oi, Giovana, tudo bem? Giovana Uberabense do Rio, né? Tá sempre com a gente aqui, já te conheço tem um tempinho, né, Giovana? Seja bem-vinda. Fala, Carolzinha. Clayton deve estar chegando aí. Bruna Finzi de Uberaba. Muito bom, Bruna. Seja bem-vinda, tá? Tá muito legal esse projeto. Vou falar pra vocês que eu tô... Fala, Cássia Fidelis, tudo bem? Tô muito feliz de fazer parte. Já quem tá comigo aqui, já manda o aviãozinho aí, tá? Já manda o aviãozinho para aquele empresário que precisa de uma motivação. Gente, eu brinco que quem está vendendo em dias de hoje, quem é empresário em dias de hoje, talvez ele não esteja pensando em desistir uma vez por semana. Talvez ele não esteja pensando em desistir uma vez no mês. Talvez tenha empresário aí que está pensando em desistir uma vez por dia. Talvez tenha vendedor que está na linha de frente aí que está pensando em desistir uma vez por hora. Por isso que eu falo que essa live ela tem conteúdo precioso, porque são pessoas que realmente escolheram crescer independente do cenário. Deixa eu ver aqui se o Clayton já está chegando aqui. Clayton, me sinaliza aí nos comentários se você chegou. Perfil Júlio Dário Filho, deu certo, estamos ao vivo. Via Permuta Campinas, fala Joey, tudo bem, irmão? Fala Josi, fala Panda, sejam bem-vindos. Bom, tá chegando aí, hein? Podia chegar nos 30 aqui antes da gente começar, hein? Bora chamar mais gente no aviãozinho aqui embaixo, clica aqui. Melhor programa do horário de almoço, esse negócio de assistir MGTV, tudo tá com nada não, viu, gente? MGTV não, bora assistir algo que vai de fato acrescentar para vocês e que vai trazer motivação. Fala aqui do Zé, tudo bem? Evelyn Torales Tranças, chegou a sair e companhia chegou, bora lá, bora colocar o Clayton aqui. Clayton é uma história curiosa, né? Vou contar para vocês ao vivo aqui. Clayton é uma história curiosa com a Via Permuta e vai ser muito legal. Porque eu gosto muito dele, sou cliente dele desde antes da Via Permuta, né? Via Permuta Campinas, estamos juntos aí, não sei quem que é que deve estar aí, deve ser o Alexandre, né? Deixa eu ver se eu chamo o Clayton aqui já. Açaí e Cia. Ação em Franca, hein? Cadê a galera de Franca na live? Tem alguém de Franca na... E aí, senhor Clayton? Fala, Julião. Tudo bom, cara? A internet deu uma pane aqui logo no início, cara. Falei, gente do céu, será que não vai entrar? Tá tudo Como é que você certo. tá? Bom Bem, demais. graças a Deus, bem você. Excelente. Cara, primeiramente te agradecer por você estar aqui com a gente, né? Te parabenizar pela sua empresa, te agradecer por você fazer parte de mais um projeto com a gente, né, Clayton? O que é a ideia aqui antes de passar a bola para você se apresentar aí? Cara, a ideia é dar um espaço para as pessoas que estão nos bastidores, né? Dando certo, independente de cenário, independente de quem está na prefeitura, independente de quem está no governo, independente de... A gente escuta muito empresário, nossa, tá difícil, nossa, o dinheiro subiu da mão, não tem ninguém querendo trabalhar, né? Então, se a gente não cuidar da nossa mente, né, Clayton, nós vamos achar que tá tudo horrível, tudo ruim para todo mundo, ninguém tá conseguindo contratar, ninguém tá conseguindo crescer. Fica Então, todo mundo doido. todo mundo doido, exatamente. Não, vou voltar para a CLT, né, cara? Voltar para a CLT, que esse negócio de empreender não tá com nada, não. Então, assim, cara, esse programa é o programa oficial dos empresários do Brasil que decidiram sair do modo de sobrevivência para ter mais liberdade. E o objetivo não é dar aula, não é o Júlio ficar dando palestra, é mostrar bastidor, crescimento, dificuldade e tudo que você tem transformado em Araxá, claro, né? Então, seja muito bem-vindo, irmão. Oficialmente, seja bem-vindo. Muito obrigado, Julião. O pessoal do Via Permuta aí, bacana demais. Obrigado pelo convite. Uma honra, né, estar aqui fazendo parte dos protagonistas, né, da série. Cara, e assim, me apresentando um pouco, né? Eu sou o Clayton, tenho 13 anos já na frente do Açaí já. O Açaí nasceu em 18 de março de 2013. E um sonho, né? Um sonho de arriscar,
gente meter a cara no mercado e vamos ver o que que dá. Muito bom, Cleiton. E, na verdade, Cleiton, o que que seria a primeira pergunta aqui, cara? Quem que é o Cleiton fora da empresa? Tipo assim, vamos começar na parte pessoal, cara. Se fosse perguntar, Cleiton, se apresenta aí sem falar da sua empresa Sem primeiro. falar do Açaí Companhia. Isso, sem falar da Açaí Companhia, por hora. Daqui a pouco eu vou falar dele. Ai, ai, o Cleiton é filho, né? O Cleiton é cristão, pai, esposo, duas filhas, né? Ana Clara e a Mariana. Ana Clara com 14, a Mariana com 12. Esposo da Lívia, filho do Eurípides da Maria Esther. Cristão, participante da Santuário de São Domingos de Gusmão de Araxá. E é isso, um cara. Acredito que eu seja um cara bacana. Com certeza, com Gosta do certeza. churrasco de uma picanha. Trabalhador pra caramba. Dizem. Dizem, não, tem gente você encontrando com o pessoal na rua, fala assim, não, mas você tá tranquilo, numa hora dessa você tá de bermuda, né, e tal, né, você abre só à tarde, né, como se de manhã a gente não fizesse nada. Exatamente. Meu irmão, ótimo, ótimo. Então, O corre da manhã é o corre de levar a menina na escola, às vezes é compra no mercado e no sacolão, é onde eu faço minha academia, é onde eu faço meus planejamentos do dia, da semana e do mês, e aí vai, cara. é muito engraçado, né? À tarde no trabalho é só a ponta do iceberg. E outra coisa, né, Cleiton? Tem gente que começa a querer empreender, às vezes vai ter alguém escutando a gente aqui que entrou nessa furada, né? Falou, agora eu vou empreender, eu vou trabalhar menos, né? Eu não vou ter chefe, né? Aí fala, aí a hora que vem, empreendedor não para de trabalhar nunca, né? De noite, final de Nunca, semana, de madrugada, nunca. né? Nunca, exatamente. É, Literalmente não para, né? Às vezes até quando você está de folga, você já está pensando em alguma coisa, né? Às vezes algumas ideias, as melhores ideias vêm quando você exatamente tem aquele ócio criativo, né? Você sai da operação, sai da sua frente de caixa, sai da sua frente da loja, aí fala assim, nossa, agora a ideia veio. e sem falar aquela noite que às vezes você acorda no meio da madrugada preocupado com alguma coisa da empresa, que você está trabalhando 3 horas da manhã, né? Mais ou menos isso. Trabalhando a mente acelerada, né? Foram várias noites. Trabalha a mente, Fala. falei assim, nossa, veio um insight, é isso que eu vou fazer. E já aconteceu, É, cara, várias vezes, isso mesmo, você tá dizendo. é isso mesmo. Então, assim, meu irmão, e como que começou, né, essa trajetória sua com a Açaí Companhia? Você sempre quis empreender? Foi sua primeira empresa? Começa lá do começo, claro, pra gente entender. Tem hora que eu falo Clayton, é É Clayton. Eu vou Cleiton, falar isso, vai Clayton. dar tudo certo. Vou falar errado, mas não. Tá tudo, tá tudo certo. Cara, assim, eu sou formado em administração, que eu esqueci de falar também, né? Formei na UFO Uhum, em 2004. Pode falar muito não, porque senão revela a idade. E aí eu vim para Araxá e em Uberlândia eu trabalhei em várias empresas no segmento na área de corporativo, né? Mais na área financeira. E aí quando uhum. eu vim para Araxá, eu comecei a trabalhar em algumas empresas também, também no mesmo segmento. E aí eu fui vendo, eu falei assim, tá faltando algo, né? Não dá para ficar apenas só como CLT, né? E aí tá Uhum. faltando algo. Aí eu conversei com minha esposa, já estava na iminência da empresa ali que eu estava trabalhando, às vezes não dá muito certo o segmento da continuidade, né? Falei assim, eu vou abrir uma açaí pra gente. Você me apoia? Eu falei assim, ela falou assim, eu te apoio. Eu falei assim, então vamos embora. E a gente não tinha nada, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha cardápio, não tinha perspectiva. Foi quando isso? Foi quanto isso, Foi Cleiton? final de 2012, né? O açaí nasceu em março de 2013, final de 2012. E Bem aí, antes da meus pandemia. Eu pais. falo que eu sempre faço um comparativo com a pandemia. Então, nós estamos falando aí, porque a pandemia todo mundo lembra, né? Sim, Então, foi basicamente, cara, 8 anos antes da pandemia. sim. E eu vim de uma família de, assim, de empreendedores, né? Meu avô tinha um comércio, né? Meus pais são Uhum. paulistas, né, na região ali de Ribeirão Preto, Franca. E aí depois mudaram para Goiás, e lá meu pai também tinha um bar. Então, assim, tá meio que no sangue. Eu falei assim, vou continuar a trajetória. Aí juntei a fome com a vontade de comer, né? Juntei a gestão que eu já tinha, e mais Uhum. a vontade que a gente herda dos nossos pais, né? E falei assim, vai dar certo. E tinha que dar. Show. E antes de 2012, na CLT, você fazia o quê? Cara, eu era gerente financeiro. Então você Trabalhava já. uma empresa de construção civil na parte de financeira. Legal. E de 2012 para cá, então, saiu da CLT, nunca mais voltou. Nunca mais voltei. Tem vontade, não?
Ah, depende, cara. Tem hora que você passa algumas raivas ali, fala assim, vou voltar pra CLT. Pelo E eu menos você tinha converso, e eu férias, converso com décimo muitos amigos terceiro. empresários, eu converso com muitos amigos empresários, aí os caras falam assim, não, vontade hoje de ir pra CLT, voltar pra Não, CLT. CLTzinho premium, né, Cleito? Com vale alimentação, um planinho de saúde, duas férias por É, ano, tá 15 tudo dias, pô. certo, quinto Um dia útil tá décimo na terceiro. conta, férias o mês inteiro. Cara, depois que entra por coisa, eu nunca tirei férias de um mês, no máximo uma semana, 10 dias, e olha lá. É isso, cara. Mas tá Eu tudo falo, certo, cara. Eu amo aquilo que eu faço, né? A escolha. entrega que a gente tem, a conexão que a gente tem com nossos clientes, né? Com os funcionários também. Isso é fantástico, é incrível. Eu não arrependo hora nenhuma, não tenho vontade de retroceder hora nenhuma. É isso. Que massa, Cleito. E assim, você vai ilustrar agora o que pode estar acontecendo com muita gente. Isso aconteceu com você em 2012, mas pode ter gente agora, nesse momento, passando por isso. Por quê? Você vinha de um cargo técnico, então você sabia ser financeiro CLT. Aí você pega e entra, pô, vou abrir um negócio, tem que cuidar de cardápio, tem que pensar um monte de coisa aí que Tudo. a gente não fez faculdade para isso, não tem curso que ensina, depois você tem que aprender a liderar pessoas, tem que aprender. Graças a Deus, seja, ou né, a Deus não, graças não só a Deus, né? Primeiro, Uhum. primeiro ele. Mas graças à sua competência, já sabia fazer fluxo financeiro, já sabia de fluxo de caixa, beleza, né? Mas o que você enfrentou de dificuldade além do que você já sabia quando você começou a empreender? Onde você acha que deu gargalo primeiro? Lá no começo, volta lá em 2012. O que foi mais difícil lá? Cara, primeiro que você tem alguns amigos assim que, para não falar outra coisa, que dá que super incentivo, né? Fala assim, não, não vai dar certo. Você tá louco, você vai abrir assim, os caras super te incentivam, assim, não vai dar certo. Você vai abrir um Faz isso açaí e não, fala assim, Cleiton. Não faz pô, isso não, você vai passar fome, é Cleiton. Não mais faz ou isso não. menos isso, mais ou menos isso não vai dar certo. Cara, e assim, realmente a gestão, né, a gestão ajuda bastante, né? Assim, a formação em administração nessa parte da formação integral ajuda bastante, não só na parte financeira, mas na parte de processos, Sim. na parte comercial, na parte de marketing, ajuda bastante. A bagagem teórica eu já tinha, né? Então, obviamente, precisava aprimorar um pouco mais. Você sai da financeira e vai para frente de caixa. Então, assim, você passa a ser mais comercial o tempo todo, né? Você tem que se mostrar mais, né? Coisa que o financeiro é mais interno, né? Então, você, Sim. diferente de na frente de uma empresa, na frente de loja, o financeiro é mais interno. E aí, cara, a gente começou, eu falei assim, com a força de vontade mesmo. Eu falei assim, meus pais conseguiram, eu já trabalhei com meus pais lá atrás, e veio essa experiência, né, do passado. Falei assim, vai dar certo. Eu gosto de gastronomia, não adianta você querer entrar numa área também que se você não tem afinidade com ela, cara, não dá certo. Você tem que entender do negócio, você tem que gostar do negócio, aí é a primeira coisa, né? E aí você vai montando, né? Você vai montando cardápio, você vai correndo atrás de parceiros, de fornecedores, onde compra isso. Eu lembro que eu comprava o açaí e falei assim, como é que eu vou fazer açaí? Eu não tinha receita de açaí, não tinha receita de nada. Eu ia De te nada. perguntar Nem isso. Você sabia não onde comprar, tinha. nem sabia onde comprar. Eu falei Sério assim, mesmo? sério, velho, eu entrei num negócio assim, porque às vezes quando você abre uma franquia é mais fácil, né? Já tem tudo pronto, né? De uma certa forma. E eu entrei no negócio assim, eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer a minha receita? E aí Uhum. foi por tentativa e erro, né? Eu achei o Uhum. fornecedor, aí comprava o açaí, o xarope, foi por tentativa, fazendo, testando. Tinha coisa que não dava certo, aí fazia em casa. E aí você pensa assim, açaí é baratinho. Quando eu comprei a primeira remessa de açaí para poder abrir a loja mesmo, veio uma pancada que o negócio é caro, né? E é à vista, né? Não é barato o produto. Aí você Uhum. vai assim, cara, como é que eu vou fazer isso? E como é que eu vou criar as tigelas? E como é que eu vou. Entendeu? Tudo, velho, tudo. Tinha que pensar em tudo. E Tudo. uma Na coisa loja, que, desde a que eu fiquei primeira pensando. loja, Uhum. né, até hoje, assim, muita coisa. E o que eu fiquei pensando aqui? Quando você abriu, já tinha dado aquele boom de açaí quando você abriu ou não? Você Não, foi um dos primeiros. Me explica um pouquinho isso. desse mercado. Desse É, mercado. tinha uma única loja, né, na época. Então o Uhum. mercado era promissor, né, ainda mais para achar, Mas né? onde que você puxou essa ideia do açaí? Você viu em alguma outra Eu cidade gostava, maior? eu gostava de Ah, consumir açaí. Entendeu? Eu ah, gostava. Aí tinha uma única loja. Eu falei assim, tem sempre espaço para mais um, top, né? top. Tem sempre espaço para mais um, cara. Então a gente foi alinhando e redesenhando. Eu falei assim, o que que eu vou fazer, né? Eu falei, CLT já não estava dando.
como diz nosso amigo Flávio Augusto, lá estabilidade não existe, né? Não existe. Não Sim. existe, né? Então eu falei assim, é ir, só vai. E não existe, e nem hoje a gente não tem. Então, pô, você está desde 2012 até hoje. Se você não inovar, se você não tem um bom produto, se você não está na linha de frente aí, cara, o sucesso que você teve ontem, ele não te garante hoje, Não, nunca. né? Exatamente, você falou tudo, nunca. O que me trouxe até aqui não vai me garantir que eu vou daqui para frente. Então, você acabou de me revelar uma coisa aí que eu não sabia. Aquele crepe que eu falo assim, dificilmente, Cleiton, eu já morei em muitas cidades, a gente viaja muito, né? Então, dificilmente tem aquela comida que você fala assim, cara, hoje eu tô com vontade de comer aquele negócio daquele lugar, né? Sim, Dificilmente, porque você tem tanta opção, porque hoje você não concorre, não é só com açaí, você concorre com pizzaria, você concorre com sim, hamburgueria, você sim, concorre com a comida que eu quero fazer lá em casa, às vezes eu não vou comer fora porque eu vou fazer lá em casa. Então, você concorda com todas as opções que a pessoa sim, tem para comer fora de casa. E sim. o crepe que você faz aí, cara, é algo que eu tô aqui em Uberaba, eu tô com vontade de comer o crepe da Açaí de Araxá, cara. Então, como é que você chegou nessas receitas assim que ficou tão diferenciado? Foi tentativa e erro, então? Como é que você fez? Foi tentativa e erro, cara. Sim, foi tentativa e erro. E realmente, essa ideia de criar um relacionamento, né, e uma padronização dos processos, dos produtos, que traz o diferencial, né? Que faz o diferencial. Porque, querendo ou não, você falou assim da questão de concorrência. Concorrência não mata a empresa. O que mata a empresa é a falta de identidade, de processo, né? Trazer aquela memória afetiva, né? Igual você, assim, eu ia te citar como exemplo, mas você já deu exemplo, mas tem outras pessoas também que às vezes mudam, vão para outra cidade e quando voltam, ou tá a passeio e tudo mais, vem visitar familiares, falam assim, nossa, não muda, a receita do Não açaí não muda. muda, o crepe não muda, é a mesma coisa. E você cria uma memória afetiva com o seu cliente. É muito difícil, Cleiton. Eu queria te parabenizar em público, cara. Sabe o que é difícil? Porque você depende de mão de obra, tá? Então a mão Sim, de obra muda, né? Infelizmente a gente tem problema de mão de obra a nível de Brasil em todas as cidades que eu empreendo. Mas uma sim, coisa é fato. Se eu sou seu cliente aí, sei lá quantos anos que eu como esse crepe aí, cara. Não sei. Não sei nem te dizer quantos anos. Mas se uma vez eu vou lá e ele não tá naquele padrão, você perde o cliente, pô. sim, Então, ou seja, mas ter conquistado dele há 5 anos atrás, por exemplo, não te garante que eu vou continuar voltando, porque a hora que eu ir ex- lá, não é isso? exatamente. Mas, ó, porque assim, ninguém faz nada sozinho. O Lancelotti não vai ganhar a Copa sozinho. Uhum, Mesma uhum. coisa eu. Eu tenho minha equipe lá. E graças a Deus, cara, eu posso falar assim, eu falo com orgulho. Minha equipe lá é muito boa. Tem minha gerente lá comigo, tem 7 anos. A galera lá, mais nova, tem 2 anos, 1 ano e meio. E, Ou seja, você não e tem problema, a Duda tá não falando aqui, tem, você não tem velho. problema Assim, de turnover, rotatividade. turnover tem um tempo que eu não tenho. Rotatividade não tem. Então, se você consegue manter um padrão. E como é que você chega nisso? Cara, aí é estudo, é trabalho, é treinamento, é clima, entendeu? É a atmosfera da empresa, é o ambiente da empresa, né? É um patrão que é um líder também, que eu, assim, quando precisa eu garro junto com elas, faço junto as coisas, estou sempre junto, a gente está sempre conversando. Então, assim, essa é a parte do back-office, né? Para você comer aquele crepe gostoso, né? Que quando vai a parte lá da publicidade para você, que chega lá no seu Instagram, que chega lá no seu WhatsApp, né? Alguém lá na retaguarda está fazendo, Ô, entendeu? Cleiton, vou pedir, vou te explorar um pouquinho mais nisso aí. Depois a galera vai te mandar um pix da consultoria aí, viu, cara? Sabe porque eu quero aprender? De verdade, eu quero aprender. Hoje, se eu falar com 10 empresários, Cleiton, 9 vão reclamar de mão de obra. Você está me falando hoje que em Araxá, uma cidade pequena, numa mão de obra que é escassa, concorrida, você não tem problema de turnover. E é fato que a Duda acabou de falar ali. Irmão, você vai fazer o seguinte: fala as 3 principais coisas que você acredita que você faz para você ter essa mão de obra aí qualificada e com turnover baixo. Seleciona 3 coisinhas aí que você acha que o empresário tem que fazer na empresa dele para ele diminuir problema com o funcionário. Cara, o primeiro é uma cultura muito forte, né? Uhum. E você trabalhar, o segundo é você trabalhar com seus funcionários o sentimento de pertença Ah, entendi. na empresa, entendeu? Cultura forte, o sentimento de pertença. E aí, por último, vem a questão de reconhecimento e de gratificação. Te dou um Bacana. exemplo simples, né? Então, assim, agora com o VP tem
vou fazer isso de outras formas, mas agora que o VP me possibilita fazer mais. Então, assim, a Uhum. gente tem vários parceiros no VP de estética, enfim, de tudo isso, né? Dia das Mães eu paguei uma massagem para todo mundo, Uhum. para elas. No dia do Gastou um Internacional dinheirão, gastou um dinheirão do caixa pra fazer isso, você gastou um dinheirão do caixa aí, né, cara? Foi, então, no Dia Internacional da Mulher foi a mesma coisa, né? Então você acaba trabalhando essas coisas assim que o funcionário fala, nossa, obrigado, né? Você Era sente um um benefício. reconhecimento, valor, Benefício. porque nem tudo é dinheiro, cara, entendeu? Nem É. tudo é dinheiro, folga, né? A gente sempre tem que trabalhar algumas folgas um pouco mais prolongadas, às vezes quando a pessoa folga no domingo, então a gente tem que trabalhar ali a sexta, sábado, domingo, a pessoa já pega um folgão, entendeu? Então, Uhum. assim, é isso. Né, Ó, cultura forte, tem. você vai na empresa, o ambiente está alegre, não tem nenhuma funcionária carrancuda, né, Faz sentido. mal-humorada, Faz sentido. entende? E aí você chega lá, sabe, assim, é pertencimento, velho, é família. Aí todo mundo tem uma Segredo. certa liberdade, a gente às vezes brinca, né, e tudo. Às vezes o Uhum. trabalho pode ser pesado, mas o ambiente é leve. Olha que E a massa. gente e reflete isso quem consome dos nossos produtos. É só perguntar quem que vai lá, quem são os nossos Não, clientes. não tenho dúvida. Aqui, ó. O melhor feedback que você tem é aqui, ó. A Ana Carol Maciel falando. Estamos juntos, Cleitinho. A Vi, olha aqui. Tenho orgulho em dizer que já trabalhei na empresa do Cleiton. Equipe maravilhosa. Ou seja, não tem reconhecimento maior do que esse, não, Cleiton. Aí o resultado, cara, quando você vê o resultado que você tem hoje, o tempo de mercado que você tem no mercado altamente concorrido, cara, é o óbvio, né, Cleiton? Na verdade, você está plantando isso desde 2012, cara. Né? Não... Cara, e é uma Então, assim, história, né? Eu trago uma frase muito comigo, assim, que nem tudo são flores, e às vezes, assim, e na vida não é só saber bater, é quanto você consegue apanhar, aguenta apanhar, levantar e continuar, entendeu? Porque às vezes vai te cobrar, né? Obviamente, para chegar até nesse nível onde eu cheguei, né, de uma loja maior, ampliada, com a qualidade de cardápio, né, qualidade de processo, ficha técnico personal, ficha técnica financeira, né, várias coisas. É um aprendizado, né? E igual você falou, o que me trouxe até aqui não me garante que vai levar para frente, mas é muita resiliência. Às vezes você leva cada nocaute e fala assim, não, vamos embora levantar que amanhã é outro dia. E com desistir, como certeza. eu falei no vídeo que tem lá no Instagram, lá foi assim, desistir nunca foi opção, cara, nunca vai ser, não tem jeito. Então, nós estamos falando aí, Cleiton, deixa eu fazer conta errada aqui, não. São 14 anos? Vai fazer 14 anos, fez 13, né? São 14 anos. Fez 13 13, anos 13, agora, 13 anos de empresa. isso. E o que você falaria pro cara que está começando e está ansioso para ter resultado do dia para a noite? Cara, você passou perrengue nesses 14 anos, nesses 13 anos aí? Ah, não foi pouco, não. Foi pouco, não. Rapaz, teve uma fase da minha vida, eu vou te contar um negócio pra você. Teve uma fase da minha vida que em 2018, às vezes quando mudava o tempo assim, chovia, e o pensamento estava tão negativo, tão pessimista, sentava lá de fora, ficava mexendo no celular assim, e falei assim, o que que eu vou fazer da vida? E só lamentando, só reclamando, e o faturamento só despencando. Foi um dos anos mais difíceis de eu sair. E aí, 2018. como sempre, atrás de um grande homem, né? Ou do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Aí veio minha esposa e falou assim: não, vamos dar um jeito. E aí, no final de 2018 para 2019, eu fiz a virada, né? Eu fiz uma imersão, né, com o José Roberto Marques. E aí, Desenvolvimento só pessoal. para contextualizar um pouco, eu fiz o coach em 2019. E Uhum. aí foi virada de chave, né? Quando você fala assim em relação aos perrengues, né? Que eu já passei. Aí onde tudo começou a mudar. Mas agora, o cara que quer entrar no mercado, o cara tem que conhecer, né, o mercado que ele está entrando. Não literalmente, mercado de CNPJ não é para amador. Não é para amador. O cara tem que saber o que produto que ele vai vender, para quem ele vai vender. Você falou muito bem, não necessariamente todos os açaís são meus concorrentes. Sim. Né? Então, assim, tem o nicho do mercado, o segmento, aonde você vende, que forma que você vai conectar com o seu cliente, vai falar com o seu cliente, né? Ficha técnica operacional, ficha técnica financeira, questão dos custos, CMV. Tem cara que não calcula CMV, Sim. entende? Aí eu falando da linguagem mais de restaurante, né? Qualquer mentoria que você vai, especializada, o cara vai te falar de CMV. Fala assim, qual que é o seu CMV? CMV, tá, nem sei o que é isso, velho.
Aí não tem controle de Aí ferrou, né, estoque, cara? não Pode tem estar tomando controle de estoque, prejuízo, né? né? Não tem controle de É. estoque, não tem controle de, né, de nada, de processo, de produto, né? Faz de todo jeito, não adianta. Aí você foge da padronização, você vai lá, o suco da açaí tá de um jeito, no outro dia tá do outro jeito. Aí tem muito turnover, rotatividade, o açaí, o motoboy, você não fideliza com o motoboy, demora a sua entrega, né? E hoje a gente prioriza a questão de taxa de entrega, tempo de entrega rápido, né? A gente tenta Verdade. entregar em menos de 40 minutos. Mas, É assim, verdade. às vezes pode ser que surja algum contratempo. Quanto mais rápido você entrega, mais satisfeito seu cliente fica. E é entrega, é experiência, não adianta. É porque o Uhum. produto, às vezes o produto, o cara vai com o produto em outro lugar. Mas onde que o cara vai ter experiência? É. E você falou uma coisa que eu acho que é uma excelente dica aí para quem está começando, às vezes pensando em desistir. Você falou uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu era funcionário público, eu decidi sair da estabilidade por conta de desenvolvimento pessoal. E nós achamos outro ponto em comum, que eu também vim da CLT Premium ali, né? Tava bem tranquilo, falei, cara, vou Uhum. empreender. Como? Quando eu encontrei um mentor, uma pessoa que falou, cara, peraí, né? Sai dessa zona cinzenta que você tá aí, vem cá, investe, porque o Zé Roberto também é um bom investimento financeiro. Tem gente que quer evoluir, mas também tem medo de pagar, tem medo de investir em desenvolvimento pessoal, né, Cleide? Então, eu acho legal você falar Eu tava, disso, cara, porque eu tava quebrado, velho. você teve que investir sem ter, né? Sem ter. Aí a gente foi na imersão, eu e o Diego Menezes. Ah, Diegão é gente boa demais, Gente cara. boa, fomos na Gente imersão, boa. né? Aí, como na vida tem sempre o amigo e tem a, né? Tem. Aquela, isso, você entendeu? E Aham. aí eu falei assim, cara, eu vou ou não vou? Eu falei assim, vai. Eu falei assim, Diego, eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, mete a cara e vai. Ele falou assim, como é que eu vou falar pra mulher que eu comprei um curso de coach de R$ 10.000 na época, né? Eu falei assim, só Na fui, velho. época, hoje É, seria na 40, época. cara. Parcelado em 10 vezes, falei assim, só fui. Uhum. Aí tem que ter um cara, né? Se eu não tivesse lá, de repente não teria ido, Uhum. né? Não teria feito a transformação, que primeiro começa em mim, né? Depois reverbera para todo mundo, né? E tem Uhum. gente lá, pode perguntar a Aninha aí que tá lá comigo mais tempo, o que eu era antes e o que a gente vai se tornando ao longo do tempo, né, velho? Todo mundo Ou seja, tá se transformando o tempo todo. Diegão tem um papel importante, então, na história aí do açaí, porque ele foi o cara que te incentivou também a ir no treinamento. Sim, exatamente. Olha só, cara. E assim, Entendeu? brincando aqui, cara, não tô falando só pela inflação, não, porque o dinheiro perdeu muito valor de lá para cá, né, Cleiton? Sim. O dinheiro perdeu muito valor. Mas hoje um treinamento desse nível para te movimentar, se você for a São Paulo, fazer um acelerador empresarial, um treinamento no G4, Uhum. cara, você não investe menos de R$ 40.000 hoje num treinamento Não, bom. Não tem não. jeito, né? É. Então eu fico vendo aqui, sabe qual que é a objeção que eu mais recebo aqui, Cleiton? Ah, eu não vou entrar num projeto que vai me alavancar, me dar visibilidade, me dar treinamento, porque eu estou num momento financeiro difícil, então vou esperar as coisas melhorarem para eu investir. Nunca melhora. Vou esperar eu ter tempo, vou esperar eu ter tempo. É, nunca melhora, o tempo você nunca vai ter. É, Aí só não adianta, piora, algumas cara. coisas só pior, você tem que ter algumas certas prioridades e fazer, você tem que separar o que é despesa do que é investimento. É isso, meu irmão. Nossa, que você Entendeu? deu uma aula aí pra você. Aquele investimento lá, algo que vai te acrescentar e vai te dar retorno, cara, por que você não investe? É Porque isso. você de repente fica com o mesmo um cardápio, né? E você às vezes não consegue entregar mais para o seu cliente, né? Você Uhum. com certeza deve ter recebido lá no seu WhatsApp, lá quando você fez uma compra, que lógico que é uma automação, né? Que recebe lá falando que você é um cara VIP, tem um cupom de desconto, né? Então, assim, Sim. é a lembrança da importância do cliente, né? Então, você fazer essa conexão, essa recorrência com o cliente, você lembrar o cliente, porque o cara que o cliente quer ser lembrado, velho. Sim, sim. Você tem que Não, criar relacionamento com ele. e digo mais, cara, eu já pedi a sair para minha mãe na casa dela aí, que você sabe direitinho onde que Sim, é, né? Aqui de Uberaba. sim. Eu peço aqui de Uberaba para entregar para minha mãe, cara. Sim, porque quando você fala em investir, né, por exemplo, investir, por exemplo, em automação, né, de cardápio. Cara, você tem tanta coisa hoje com as IA e tudo mais. Hoje eu consigo mensurar exatamente todas as formas e bandeiras de cartão que eu recebi, quantos clientes passou pela minha loja, quantos foi delivery, quanto foi iFood, qual que é a frequência, a recorrência e a recência que aquele cliente compra. Eu consigo fazer uma campanha segmentada para cada tipo de cliente. Quantos Olha clientes só. estão e potencialmente estão, às vezes,
potencialmente meio perdidos, né? Então eu vou ter que laçar aquele cliente lá de volta, que tipo de campanha eu vou fazer para aquele cliente, trabalhar o triplo empilamento, né? Quando você vai, se o cara faz uma primeira abordagem com você, o cara vai lá e compra uma vez, e depois uma segunda vez, né? Até você trabalhar o cara para ele voltar sempre, cara, não tem jeito. Então, olha o que você acabou de contar para a galera aqui. Vou tentar extrair para traduzir o que você acabou de falar para quem está começando. Você não é um usuário, você não é um usuário comum de automação, marketing, ou seja, você já está no nível, ao meu ver, tá até aqui, ó, meu sócio do marketing tá ali, ó, sensacional, parabéns. Por quê? Porque eu entendi, Cleiton, você não está no conhecimento comum de marketing da maioria, não. Você já está segmentando, você já está entendendo canal de venda, você Sim. provavelmente investe um valor relevante nisso. Sim. Né? Tanto em automação, quanto em sistema, quanto em marketing. Né? E aí eu vou aproveitar isso que você falou, por quê? Porque então, mesmo tendo tudo isso na mão, e aí eu queria que você falasse aí sem medo de falar coisa errada, viu, Cleiton? Pode falar a verdade bruta e crua mesmo. Por quê? O Cleiton, ele tem uma história interessante com a Via Permuta, né, Cleiton? Porque já foi meu cliente. Sim. Ele veio com uma expectativa na época. Eu não consegui suprir a expectativa dele, ele saiu. Não. Aí falei, cara, e foi mó de boa, porque o cliente falou, cara, não tá resolvendo. Até porque, tendo acesso aos números como você tem, fica difícil, Cleiton, você tá num negócio que não dá retorno. Por quê? Porque, cara, financeiro que você tem, planilha que você tem, os dados que você tem, você fala, pô, não vou colocar esse dinheiro ali porque o retorno não tá legal, não tá surtindo efeito para mim. Então, Sim. a primeira vez a Via Permuta não fez sentido para você. O que eu queria Exato. saber? O que pegou, velho? Por que nós não conseguimos te atender naquela época? Cara, eu acho assim, a Via Permuta cresceu muito, né, daquela época para cá. E eu acho que de repente você vai tirando as experiências, né, os conhecimentos e tudo. O que pegou, né? Então, igual eu falei para você, não estava tendo contrapartida. Eu falei assim, Julião, não estava tendo contrapartida, né, para mim, né, como usuário. Né? Então, assim, eu tinha um canal, né, ali de venda, de relacionamentos, que era um pouco meio limitado. Então, as pessoas consumiam muito comigo, né, porque é meio que natural, a alimentação é muito mais fácil, às vezes, a pessoa consumir. Né? Então, você vai lá praticamente todo dia eu tenho PP, todo dia. Sim. Né? Então, eu faço 100% direcionado para a galera, tudo. Aí, o que acontece? E aí, foi juntando muito crédito, e falei assim, vou gastar isso aonde? Não tinha local. Eu lembro, você não tinha como dar vazão a isso. Vazão nos créditos, né? Então, ficava muito engessado, né? Falei assim, não tinha, né? E tal. E aí, aconteceu um episódio também, posso falar? Do preço divergente, né? Porque nós estamos falando da Via Permuta de 5 anos atrás. Aconteceu um episódio lá, mas deixa quieto. Né, com um fornecedor que eu fui cotar um valor com ele, passou um outro valor lá, e aí falou assim, não. Aí Ou seja, vou traduzir pra galera aqui. O que aconteceu? O cara, quando ele falou que era VP, ele onerou o preço. Exato. Não era o preço de balcão dele. Ele falou, não, é VP, eu vou cobrar mais. Sabe aquele espertinho, né? Sim. Espertinho. Aí eu fiquei um pouco chateado, falei assim, então deixa quieto. Eu peguei e saí. E aí eu peguei e vi a plataforma, agora quem tá na plataforma? Agora eu falei assim, tem bastante gente. E tá bacana pra caramba, porque agora eu sou, né, usuário efetivo mesmo, né? Então, muita coisa que eu preciso pra mim e pro açaí eu consigo tudo permutar. Tudo. Aí, né, realmente faz bastante sentido que aí os negócios começam a fluir bacana, entende? A gente consegue ter a contrapartida agora, né? A via de mão dupla. E por que eu tô te perguntando isso, Cleiton? Por quê? Primeiro porque começou, assim como depois que você abriu açaí, você foi o segundo da cidade, eu imagino que teve época aí de ter 30 lojas de açaí em Araxá. Sei lá, imagino que deve ter muita, né? Se você entra no iFood, tem quase uns 50. Uns 50, ou seja, isso porque a maioria já fechou, né? Então assim, vamos falar assim, a maioria que já abriu já fechou. Então hoje deve ter 50, mas se você for falar quantas pessoas abriram açaí em Araxá e fechou no meio do caminho, várias. Cara, várias. Então, vários aventureiros. Tá acontecendo a mesma coisa com a Via Permuta, tá, Cleiton? Por que eu tô te pedindo que você contar, expor mesmo a nossa fragilidade 5 anos atrás? Porque hoje tem plataforma de permuta entrando em todas as cidades, inclusive em Araxá nós já somos a segunda, né? Teve uma que entrou em Araxá, fez uma anarquia e sumiu, deixou a galera na mão, deixou crédito do povo sem conseguir usar.
E hoje em Uberaba está acontecendo a mesma coisa, Cleiton. Quer dizer, está entrando aventureiro no mercado no seguinte sentido. Pô, não, é tranquilo. É só não cobrar anuidade, é só diminuir a comissão que nós vamos pegar os clientes de todo mundo, né? Quando, na verdade, o que você expôs para a gente aqui, Cleiton, é o quê? A gente não tinha condição de te atender naquele momento. Né? Então, ou seja, eu não tinha. Vou te ser honesto, eu não conhecia o mercado direito, eu não tinha gerente de carteira igual você tem hoje, não tinha escritório físico igual a gente tem hoje, cheio de gente trabalhando lá para achar coisa para você comprar, né? E, obviamente, a gente não tinha os 5 mil clientes no Brasil. Na época que você entrou, nós éramos 600 no Brasil, mais ou menos. Então, Sim, mas na verdade acaba que é um aprendizado também, né? Então, às vezes, você identificou uma dor e através daquela dor lá você foi aprendendo a lidar com ela, né? De exatamente como fazer, né? Talvez, às vezes, não sendo, às vezes, muito pretensioso, mas às vezes a minha saída falou assim, não, o Cleiton saiu, o que eu posso fazer, de repente, para que eu tenha menos evasão, né? é isso, cara. Futura, né? É É isso. isso, né? É É isso. igual, eu lembro Eu uma comi um coisa que quando a negócio gente... lá e falei assim, Cleiton, isso aqui tá salgado, cara. Tá salgado isso aqui, hein, Cleiton? Aí o que você vai É, fazer? então, exatamente, eu lembro como se fosse hoje, quando logo que eu abri os primeiros dias, um cliente chegou lá e falou para mim assim, cara, seus lanches são muito bons, mas seu ketchup é uma... Aí, ó. Aí, Eu falei, feedback. Presente. eu não tinha dinheiro para comprar Heinz, não, cara, entendeu? Era aquilo lá mesmo, sabe assim? E aí, eu falei, não, o cara mexeu, né, lá no ego, aí lá vai eu arrumar um ketchup melhorzinho um pouquinho, aí É coloquei isso, cara. Helmas, já melhorou. Então é a mesma coisa, aí você vai entendendo a necessidade e vai indo. Agora, quando você fala do Via Permuta em Uberaba, eu acho que tudo entra muito nessa questão de relacionamento, de parceria, de pertença, né? O que que vai fazer, de repente, eu trocar o VP por uma outra Plataforma. plataforma, né, de permuta? O que que vai fazer? Só se eu estiver muito insatisfeito, né, por Sim. algum motivo ou outro, mas caso contrário, né, mesma coisa, se eu tenho a experiência, se eu tenho pertencimento, se eu tenho aquilo que me atende, que me agrega, cara, entendeu? Porque não é só uma plataforma de permuta, vocês entregam muito mais, é a diferença. Não é só o açaí que eu entrego muito mais. Eu já vi que você, cara, pra mim o que você entrega hoje é perfeito. Eu falo que o seu produto é um produto que se vende, mas o Cleiton, ele não acreditou naquela premissa que produto bom se vende sozinho, tá? Porque se você Não, tivesse acreditado, você já tinha fechado as portas, porque o produto lógico. bom é obrigação. Eu acredito que entregar um bom Sim, serviço na minha permuta é obrigação. Aí o que você sim. faz? Você estuda marketing, você estuda iFood, você estuda canal, você entra na VP, você faz mais treinamento. Ou seja, o que acontece, cara? A gente tem que aproveitar essa live, Cleiton, para dar uma mexida mesmo na galera. Por quê? Cara, é um presente o que você fez por mim aquele dia. Por quê? Porque quantas vezes você já saiu. Você não, porque você é uma pessoa esclarecida, você é Uhum. empresário raiz. Tudo que você puder fazer para ajudar outro empresário, você vai fazer, não vai? Sim, claro. Essa Sempre. live aqui, você não precisava fazer ela, mas, cara, você tem um senso de propósito. Se você falar uma coisa que mudar a vida de outro empresário, você está cumprindo outra missão. Teve um cara lá que é amigo e parceiro meu também, e eu mudei de sistema esses dias. Eu falei assim, cara, dois, na verdade, dois caras, que são um na parte de pizzaria, outro na parte de hamburgueria. Eu falei assim, Uhum. cara, muda pro sistema tal que vai te entregar muito mais resultado. Olha aí. Entende? Aí, mas mesmo, vem cá que eu vou te mostrar. Aí ele foi, orou isso aqui, não, mudei. E realmente o cara já viu a diferença, entende? É Então, isso, assim, é cara. questão. Cara, no mundo todo mundo tem que ganhar, velho. É questão de parceria, entendeu? É Então, se isso. o cara tá junto contigo, o cara tem a pizzaria, o cara tem o sushi, o cara tem a hamburgueria, os caras passam pelos mesmos perrengues que você passa. Os mesmos. E essa é a função dessas lives aqui. A pessoa achar que o Cleiton, para ele, foi tudo fácil, que hoje essa loja bonita que você tem, esse time engajado foi conquista do acaso, Foi sabe? Não sorte. foi. Não foi sorte, cara. Mas não passou nem perto de ser sorte, né, cara? Mas não passou nem perto. Cara, pra gente ir caminhando pro final aqui, eu queria aproveitar o que você acabou de dizer, Cleiton, pro seguinte. Você voltou para via permuta. E você já deu dicas ali, não sei se a galera pegou, que é o quê? Pô, hoje você pode gerar benefício para suas funcionárias e investir dinheiro delas, né, dinheiro nelas, para elas ficarem mais felizes, terem benefícios. E hoje você consegue usar a via permuta não só para sua vida pessoal, que é muito inteligente, inclusive. Nós estamos falando com um cara aqui que entende financeiro. Então você concorda, Cleiton, que se você deixa de tirar dinheiro do seu caixa
para pagar um prolabore ou uma retirada de lucro sua? Você deixa de tirar dinheiro vivo do caixa e Sim, paga alguma coisa pessoal em pergunta? É muito inteligente? sim, claro, sem dúvida. Primeiro que nem imposto tem, né? Primeiro. E depois, cara, quando você não tira o dinheiro, explica pra galera uma coisa que eu acho que eu tenho dificuldade de explicar. Talvez você vai ter uma facilidade maior do que eu. Quando você vende um açaí, R$ 100 de açaí aí, não sei se você vai poder falar isso, pode falar média. Quanto de margem média você tem a cada R$ 100 que você vende? Líquida. Então, Menos de R$ 100, não precisa falar ela exatamente, né? Menos de R$ 100. sim. Se não, se você vende o produto por R$ 100, né? Se você vende um produto por R$ 100, um açaí por R$ 100, você tem uma margem hoje, assim, ó, não, vou te falar uma margem geral, né? Isso, faz Uma isso. margem Faz isso. legal. De todas as consultorias que eu já presenciei, que eu já fiz, Ótimo. uma Benchmark. margem legal ali para você ter de lucro, de margem líquida, tirado tudo lá no final das contas, é mais ou menos aí de 10 a 15%, entendeu? Tá, De lucro líquido sobre o faturamento beleza. total. E isso em relação à questão não só da saída, mas na parte de alimentação de uma forma geral. Então vamos dar uma aula de finanças para galera, voltar à sua época de financeiro. Se eu vender R$ 100 hoje numa empresa de alimentação em geral, é normal sobrar só R$ 10 pro cara no final de tudo o rolê ali. De tudo, só que tem gente que não entende isso, não. Não, é por isso que eu tô aproveitando aqui para ver se a galera entende. Ó, R$ 100 vai sobrar R$ 10 no bolso se o cara for bom. Se ele souber Sim. CMV, se ele souber de canal, se ele estiver investindo em marketing, se o time dele não tem turnover alto demais, 10%, se tudo ocorrer bem. Aham. Tá? Então, a cada R$ 100 que você vende, sobra 10 no bolso do Cleiton. E aí eu vou te Isso. fazer a pergunta, Cleiton. Eu não estou falando que é o seu caso específico, não, do alimentação em geral, tá? Porque nós não Uhum. vamos abrir dados específicos do Cleiton, não. Mas esse cara em geral, se ele economizar R$ 100, Cleiton, se ele economizar R$ 100 do caixa da empresa, quanto que sobra no caixa da empresa? Cara, vai sobrar, ó, você vai tirar aí mais ou menos uns 70% aí, mais ou menos, vai sobrar no seu caixa. No meu caso, que eu trabalho com alimentação, eu tenho que produzir um produto, né? Por exemplo, agora as pessoas que são profissionais autônomos, né, ele não tem exatamente o custo da matéria-prima, ele tem o custo da hora dele, né? Uhum. Mas sobra muito mais. Então é muito mais interessante, né? É vantajoso, porque no meu caso, quando eu faço uma permuta, porque minhas Uhum. funcionários já está lá, a energia já está lá, o preço já tá pago, já está tudo, né? Praticamente é o custo da elaboração do produto, né? É isso. Eu trabalho com custo na matéria-prima, não trabalho com preço de venda, né? Então, se eu Uhum. vendo por 100, né? Então vamos jogar aqui, né? Que eu produzo por 50, então o meu custo lá é 50, então é muito mais interessante. Não tem imposto, não tem cargo, não tem nada, É né? isso. Então, nesse sentido é interessante, porque Então você acaba. acabou de dar uma aula de pergunta para a galera. Por quê? Vamos supor que eu consigo ter 50% é o meu custo do produto. Hum, O funcionário, já o salário dele já está pago, já o está aluguel já pago. está O aluguel já pago, está né? pago, a energia está paga, está tudo pronto. Ou seja, você vai conseguir basicamente uma margem absurda em cima disso e vai Sim, deixar de tirar dinheiro do caixa, porque essa ponta é a mais difícil de explicar, Cleiton, que é o quê? Quando você deixa de tirar R$ 100 do seu caixa para pagar uma massagem, sim, esses R$ 100 ficou no caixa. E sim. caixa, né? Quem é empresário sabe, né? Caixa é rei, cara. Você pode dar lucro e quebrar sem caixa. Lógico, exatamente. Você pode dar lucro e quebrar sem caixa. Porque Não assim, ó, pode? o interessante agora nesse novo formato do VP aqui em Araxá, que eu falo assim, que eu posso usufruir mais né, que eu te falei anteriormente, porque muitas coisas, além de ser para o meu pessoal, eu utilizo as outras coisas também para a empresa. Então, Uhum. assim, gás eu já perguntei para a empresa, carne eu já perguntei, hortifruti. Então, ou seja, uma gama de coisas que eu deixo de tirar dinheiro do caixa, que aquilo lá está retornando para mim com. Entende? Então, eu ganho nas duas pontas. Eu ganho É isso. vendendo e eu ganho na compra, né? Porque eu não É estou isso. tendo desembolso. Né, É isso. financeiro, aqueles R$ 100 que eu vou comprar lá, cento e poucos, né, 120 tal gás, que eu vou desembolsar lá para comprar um botijão de gás, né, tá ficando no meu caixa. É Esse é o isso. detalhe. E aquele E cento e o, vinte que eu estou pagando, para mim custou, lá na ponta custou, aí no nosso exemplo vai ter custado uns 40, R$ 50. é É essa a isso. ideia. Ou seja, é muito inteligente fazer isso. Dá e só para pagar comissão. Nossa comissão é bem mais barata que a do iFood, né, Cleiton?
Nossa, como isso é bem mais barato que o iFood cobra, né? Eu falo assim, meu sonho é que minha comissão vira a comissão do iFood, mas aí a galera não vai ficar muito feliz comigo, não. Nossa, aí fugiu uma máquina de comissão, mas tá tudo É, certo. eu ainda vou. Não, eu não vou fazer isso com meus amigos empresários, não, cara. Não vai precisar chegar nesse nível, não. É Não, porque é faz. normal, eu converso o dia inteiro aqui com o empresário. É normal, às vezes, o iFood cobrar 30% até 40%, dependendo do tamanho da empresa. Da venda bruta, né, cara? Então, assim, é uma comissão bem agressiva, né? É, né, caro? É, Bem dependendo do que agressiva. for, cara, é exatamente. A gente vê cada caso no iFood assim que não dá para Bizarro, entender. bizarro. Muito erro de cálculo, cara. A gente vê assim, por exemplo, no meu. Ó, pra você ver uma coisa interessante, só um detalhezinho. Às vezes você olha lá no iFood assim, você olha lá no Araxá, tem mais de 40 açaí, certeza, pode entrar. Aí o cara coloca lá um preço de um pedido mínimo de 15, 20, R$ 25, taxa de entrega grátis. Aí o dia eu fui fazer uma conta. Eu falei assim, cara, a pessoa não tá fazendo conta. Não Porque tá. você vai botar um pedido mínimo de 20, você vai pagar o motoboy que é 8, R$ 9. Você tem que pagar a comissão do iFood, você tem que pagar né, o imposto que vai incidir sobre isso daqui, mais o seu custo do produto vendido. Você vai sobrar com quanto, velho? É A o, conta o- não fecha, aí não adianta ter volume, né? Igual você falou, volume de venda. Ah, vendi tanto, beleza, mas cadê o resultado final? a frase que eu falo dos meus treinamentos é que esse cara que tá fazendo isso, quanto mais ele vende, mais quebrado ele fica. Exatamente. Mais quebrada fica. É o típico cara que cada vez que ele vende, ele entrega um dinheirinho na mão do cliente e fala: toma esse dinheiro aqui pra você ser meu cliente, que ele tá pagando pra trabalhar. É, e cliente do iFood é do iFood, né? Exatamente. E eu não entro nessa, né? Falo assim, eu vou fazer uma promoção, não sei o que e tal. Cara, exponencialmente, às vezes tem a sazonalidade, às vezes o tempo está um pouco mais frio, está um pouco chuvoso. Aí você pode lançar algumas campanhas mais Uhum. pontuais, né? Para ter um pouco de atrativo. Mas deixar isso rolar frequentemente não é saudável, não, entendeu? Ô, meu amigo, assim, eu acho que já foi uma grande aula aqui, tanto de mercado, quanto pra galera ficar curiosa de comer esse crepe aí. Eu acho que se você tá assistindo por uma gravação, cara, se você não comeu ainda um crepe ou tomou açaí lá no açaí e Top se isso. tá perdendo tempo, cara, que eu falo assim, tem hora que dá vontade de sair daqui pra ir comer. Eu tô a 100 quilômetros de distância, viu? Não tem como mandar. Vamos abrir o filial em Uberaba, quem sabe? Olha, eu acho uma excelente alternativa, viu? Porque aqui não tem nada parecido com o que você faz aí, não. Já teve algumas pessoas já me falaram, abre o fã lá no Uberaba que não tem não. Eu falei assim, meu Deus do Tem céu. não, cara. Tem não, meu irmão. Nós temos um mundo ainda para conquistar. Cara, pra gente caminhando pro final aqui, Cleide, tem alguma coisa aqui que eu não te perguntei que você acha que faz sentido você comentar, ou para ajudar um empresário aí, ou para alguma coisa da sua empresa que você não falou, só pra gente aproveitar o canal aqui. Cara, tem, assim, antes de tudo, acredite né, no seu potencial, acredite nas pessoas, acredite no seu sonho, né? Acredite no nosso país, acredite em Deus, em primeiro lugar, acredita na família, que tudo vai dar certo. Que quando a gente acredita e se esforça, quando a gente tem uma causa, um propósito e um porquê, as coisas faz diferente, né? Você vai atender o seu cliente de uma forma diferente. Porque você não vai trabalhar no automático, você não vai trabalhar no mecânico, né? Você vai trabalhar porque você sente prazer em trabalhar. Quem trabalha na gastronomia, que nem nós, né? Então, assim, quando a pessoa come o seu produto, né? O seu crepe, o seu açaí, qualquer coisa que você faça na sua própria casa, em alguma receita que você faz para a família, e quando todo mundo come e é gostoso, né? Cara, que aquilo lá é a maior recompensa. Entende? Não tem jeito, né? Então é basicamente isso, né? Então acredite, né? Acredite que você possa fazer diferente, né? E entregar de uma forma diferente. Não muda a chave e o pensamento como eu mudei lá em 2018, 2019. Né, que em vez de às vezes só reclamar e murmurar porque o tempo está chovendo, invente um cardápio de inverno, põe um cardápio de inverno lá e coloca caldo canjica e traz memória afetiva para as pessoas. Lá, afinal, comi uma canjica que eu não comi da época da minha avó. Entendeu? Então, assim, ficar ficar parado na zona de conforto não vai te levar a nada, meu irmão. Então, assim, você tem que se reinventar o tempo todo. O que te trouxe até aqui não vai te garantir que você vai levar para frente, né? Então, sim, tem que ir atrás, tem que estudar, tem que fazer mentoria, tem que fazer curso. Tem um monte de curso de mentoria na parte de gastronomia, né? Falando para o nosso segmento aí, que para a internet, que não é caro, né? Dá para você ir, dá para você fazer os negócios, entre mergulhar na questão do delivery, como é que você pode fazer diferente na coisa, cardápio, né? Precificação, tudo, cara. Então é isso. Muito top, Cleiton. E assim, cara, ó, deixa
Deixa eu ler o que a Ana falou aqui, ó. Não canso de dizer que eu sou muito feliz em pertencer. Sou muito feliz e orgulhoso de trabalhar na Açaí CIA e 7 anos, e É além de ser diferente. funcionária, ser amiga e ser família. Você merece todo sucesso. Ah, vai ser bonitinho pra lá. Bom demais. Meu irmão, ó, grande acerto trazer você aqui. Você é um cara que eu admiro demais pela sua sinceridade. Quem dera se todo cliente, né? Todo cliente tivesse a coragem que você teve de não só dar um feedback, cara, de melhoria, que eu acho que tem gente que simplesmente vai embora e sai falando mal nas costas, né? Eu nunca recebi nada do Cleiton falando da Via Permuta mal, nunca. Né? Não, Mesmo nunca não vi. tendo feito sentido para ele na época, eu nunca recebi. Não, Cleiton lá. Quero achar uma cidade, cara, que não dá para você fazer nada escondido. Né? Nunca. Você dá certo em Araxá, cara, é porque você tem que ser bom mesmo. Porque aí, cara, o que mais tem é rapidinho você dá notícia de quem fez coisa errada aí, né? É rápido, demora muito não. Demora não. Então, assim, nunca ouvi. Pelo contrário, o Cleiton deu o feedback para quem resolve. Tem uma coisa que, Ana, você que é gerente dele aí, não sei se você já ouviu isso, mas para quem é colaborador, é família ou é empresário, tem uma coisa que eu escutei que mexeu muito assim com a percepção, tá, Cleiton? Que é o quê? Qual que é a diferença de feedback e fofoca, você sabe? Feedback e fofoca. Não sei se você vai estar certo, né? Mas a fofoca vem para destruir, né? O feedback vem para poder acrescentar, né? Melhorar a vida da pessoa, né? Não sei se é exatamente o que você vai falar. Tá, tem a ver com isso, mas tem uma outra coisa que a gente tem que ficar muito de olho. Seja você empresário ou colaborador, a diferença é simples. O feedback, você dá ele para quem corrige o problema. Então, você está vendo uma coisa errada? Você tá vendo você quer comentar alguma coisa que está acontecendo que você não gostou? Você vai comentar Uhum. com quem? Sim, Você vai comentar com quem resolve. Então você vai sim. lá, o Cleiton me passou o feedback, cara, ó, isso não tá legal e, pô, inclusive ele me falou, se no futuro fizer sentido, a gente volta. E o que aconteceu? Ele voltou. Ele voltou. E voltou e graças a Deus agora eu tô satisfeito, né? Mas o Tudo que tem que é seu o erro? tempo. Tudo tem seu tempo. Agora, o que é o erro? Que eu não quero cair nunca mais nisso, eu já fui essa pessoa. Você comentar com um colega, com um amigo, com outro empresário. Cara, coisa que não tem nada a ver, é só pra, tipo assim, só pra falar mal. Sim. Só pra... E aí tem muita gente hoje que abre a boca pra fazer aquele comentário despretensioso, sabe, Cleiton? Ah, sabe o Cleiton? Ah, sabe essa aí, sim? Essa é a Cara, diferença. tem demais, tem demais. Isso aí tem demais. É raro, mas acontece, né? Às vezes chegam os clientes lá ainda, é inevitável, às vezes, o parâmetro de comparação, alguma coisa, chega e fala, né? E fala assim, nossa, às vezes que fala desagradável, né? Podia ficar para ele, né? É, Né? É normal. porque assim. Se você às vezes Porque não, assim, só no não grupo. gosta, não concorda, fica pra ti, né? Não tem que, né? Isso é chato É, também, não é Não, legal. e outra coisa, na Via Permuta, eu estou usando essa fala aqui para educar a galera da Via Permuta mesmo, porque se eu vou no prato fino e Uhum. acontece lá de um funcionário do Neto, às vezes, fazer alguma coisa que não fez muito sentido, já aconteceu, não sei se você estava no grupo, da pessoa ir lá no grupo e falar, pô, mas o prato fino, eu falei, cara, Neto tá aí, chama o Neto. Você deve ter funcionário, você sabe que às vezes nem tudo Sim. vai sair como Não, esperado, nunca. né? Todo mundo é falível, não adianta. A gente tenta É, ser 100% assertivo, né? Mas é, eventualmente pode ser uma coisa que vai fugir fora da curva. É um problema com o motoboy que acontece, entendeu? É normal, não adianta. que é meu sonho? Meu sonho é que todo mundo tenha a postura que o Cleiton teve comigo. Pô, viu alguma coisinha de feedback de melhoria? Alguma postura de funcionário? Alguma coisa que não tá legal? Uma cotação que pegou mal? Uma colocação, um post? Pô, chama o dono da empresa e fala, meu irmão, deixa eu te contar um trem aqui. Ó, senti isso, isso e isso. Porque aí a diferença de fofoca e feedback é essa. Fofoca É, você fala com quem não resolve. eu prefiro muito mais os feedback e foi através do feedback que eu cresci, né? O cara da É maionese isso. que deu feedback. Aí você tem duas formas de trabalhar com isso, né, Júlio? Ou você leva aquilo pro coração, e fala assim, o cara não sabe de nada, que não sei o que e tal. Ou você transcende aquela informação que o cara te passou, porque todo feedback é uma informação que o cara tá te dando, né? Pô, É né, isso. É realmente um o negócio não tá presente. bom. É um presente. É um Realmente presente. minha maionese não tá legal, meu ketchup não tá legal, vou ter que melhorar isso daqui. É. Entende? Se eu não tivesse ouvido aquela crítica naquela época, de repente não teria melhorado, não teria evoluído, né? E assim como É várias isso. outras coisas, entende? Várias É outras isso. coisas. Olha lá, Jamil aqui falou: o empresário tem que estar aberto a receber e muitos não entendem. Tem gente que recebe e fica bravo.
Fica bravo. É o que falou, leva pro coração, né? Pro coração, falei, esse Cleiton também é mala, falando da permuta lá, falando que não tem o que gastar, né? Cara, claro que Não, tem mas que naquela escutar. época eu fui sincero, realmente eu não É, estava tendo a contrapartida, não é excluí isso. E nada, não assim, tava e mesmo, e não realmente não tava. estava, não Não estava, eu tava. fui só acumulando dinheiro lá. É. Agora Agora tô, meu sonho, agora sim. agora tô acumulando lá o dinheiro lá, ver se eu compro um terreno, um carro daqui É pra isso frente, aí. tá certo. Já, inclusive saiu um imóvel essa semana aí que nós vamos divulgar lá, viu, cara? Daqui a pouquinho nós vamos comprar um terreno aí com esse VT seu aí. Meu irmão, ó, Aham, muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que é corrida aí. tranquilo. Obrigado a galera que está aqui. Se você ficou interessado em saber mais sobre o que é a Via Permuta, comenta aqui protagonista que o meu time te chama para te explicar, para marcar uma reunião. Se você não comeu o crepe, não comeu açaí no açaí ainda, segue aí o perfilzinho dele tá marcado, né? Vai lá, pede. E vou te falar, só toma um cuidado, que a primeira vez que você pedir, nunca mais você vai deixar de pedir. É aquele vício bom, é o vício bom. É mais ou menos, é isso mesmo. Cara, eu que agradeço, valeu demais pelo bate-papo, fiquei super feliz pelo convite. Tamo junto, e é isso. Eu acho que nessa vez a gente tem que ser sempre uns pelos outros. É isso, meu Tem que irmão. trazer coisa positiva, porque quando você devolve coisa positiva, o universo devolve para você. Se você quer coisa negativa para o outro, quer puxar o tapete do outro, amanhã mais cedo o seu tom pode ser maior que o do outro cara ainda. Então Com pronto, certeza. Com é certeza, isso. meu irmão. Tem sempre canal aberto comigo aqui também. Toda vez Tem que precisar, pode contar comigo e até a próxima. Obrigado, viu? abraço. Com Fica Deus, com até Deus. mais. Até mais. Tchau. Tchau.